uma das perguntas que as pessoas mais fazem no mundo, não só na ciência, mas em termos filosóficos também, o que é vida, principalmente para as pessoas da astrobiologia? É uma pergunta complicada essa. Não existe uma resposta fechada. Isso que eu acho que é o mais importante. Existem respostas padrão, que eu vou dar uma delas, que é a resposta da definição de vida oficial da NASA, que na verdade é uma proposta de definição de vida feita por um químico norte-americano, Gerald Joyce, em 1993, que diz que vida é um sistema químico autossustentado, capaz de sofrer evolução darwiniana. Essa é a definição bastante ampla, bastante genérica, porque, por exemplo, ela não fala do que se constitui esse sistema químico. Quais são os átomos, ou as moléculas, ou as macromoléculas que fazem esse sistema químico que é a vida. E nem como é o metabolismo desses seres. Ele só diz que é autossustentado, mas isso é pouco, né? Isso diz muito pouco sobre como é a vida. Então, essa é uma definição muito ampla, muito geral, interessante por esse sentido, mas ela não é boa, por exemplo, se eu quero desenhar um experimento para procurar vida em Marte, ou em Vênus, ou em Europa, a Lua de Júpiter. Para desenhar um experimento de fato e buscar por vida em outros planetas, eu preciso de definições mais pragmáticas sobre o que é vida. Eu preciso procurar bioassinaturas, onde bioassinatura é qualquer sinal da presença de vida, que pode ser uma molécula, uma estrutura, uma forma, ou podem até mesmo ser isótopos, arranjos de átomos de diferentes massas. E para isso eu preciso entender e eu preciso me basear no modelo de vida que eu conheço, não tem jeito. Então existe a definição pragmática de vida, a vida como a gente conhece. E a vida como a gente conhece é essa vida que existe aqui na Terra, né? É o único exemplo de vida que a gente conhece em todo o universo. A gente nunca encontrou, até hoje, nenhum indício de vida forte em nenhum outro lugar além da Terra. Então a gente tem que se basear na vida como a gente conhece aqui no nosso planeta. E a vida como a gente conhece aqui no nosso planeta, ela é apesar de toda a diversidade de formas, tamanhos, soluções metabólicas que existem, bactérias dos mais diferentes tipos, seres grandes, seres pequenos, ela é muito monótona, de certa forma. Porque a gente descende de um ancestral comum, que é o tal do LUCA, o Last Universal Common Ancestor, e nós temos soluções biológicas em comum para todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos do nosso planeta, eles são feitos ou eles se baseiam para a sua sobrevivência. Então, todos os seres vivos do nosso planeta são assim. Nós somos feitos de células, plantas são feitas de células, bactérias são feitas de células, e vírus que não são feitos de células dependem de células para a sua reprodução. Então, eles têm que infectar uma célula para poder fazer cópias de si mesmo. Então, a vida como a gente conhece é vida celular. E quando a gente procura por vida em outros lugares, a gente vai procurar por subprodutos da atividade celular, moléculas que a célula produza. Por exemplo, a célula possui como base, né, uma cápsula, uma membrana exterior, que normalmente, aqui para a Terra, pelo menos, é feita de fosfolipídios, que é um tipo de gordura, é um tipo de óleo, basicamente. Existem formas da gente procurar na natureza, por exemplo, no registro geológico muito profundo no tempo terrestre, sinais desses lipídios muito antigos, desses fosfolipídios muito antigos. E eles podem ser bioassinaturas. Então, a gente pode procurar em Marte lipídios como esse, que seriam indicativos da presença de membranas, como a gente conhece. Ou a gente pode procurar os aminoácidos que fazem as proteínas, que são a base das enzimas, que são a base do sistema metabólico energético da célula. Ou a gente pode procurar ácidos nucleicos, que são a base do DNA e do RNA, que são a base do código genético de todas as células que a gente conhece, todas as células e todos os seres vivos que a gente conhece. Então, de forma pragmática, a gente pode procurar esses subprodutos da atividade celular. E é isso que é vida bem pé no chão, vida como a gente conhece. Claro que quando a gente desenha um experimento baseado em vida como a gente conhece, se eu desenho um experimento que vai procurar, por exemplo, os ácidos nucleicos
as bases nucleotídicas do DNA e do RNA, o A, C, T, G e U, por exemplo. Se eu desenho um experimento que só vai detectar essas bases, essas moléculas, ele vai deixar de fora outras possibilidades. Então, toda vez que eu desenho um experimento baseado numa definição, tudo que está fora da definição eu não detecto. Então, é um custo de você usar uma definição pragmática de vida. Mas, às vezes, é a única coisa que a gente tem. Por isso que a gente, nas expedições de busca de vida fora da Terra, a gente se baseia em premissas, primeiro, mais fundamentais, e depois a gente vai tornando elas mais específicas, né? Então, a primeira pergunta que foi feita, por exemplo, quando a gente foi para Marte, quando foram enviadas as primeiras sondas para Marte, é "Where's the water?" Onde está a água? Com o objetivo com a ideia de que toda célula, toda vida que nós conhecemos no nosso planeta precisa de água para funcionar, água como solvente universal. Então, se existiu vida em Marte, ela existiu ou ainda existe em lugares onde existia ou existe água. Portanto, é importante a gente procurar esses bolsões de água. Por isso que lá no começo do programa norte-americano, durante as sondas Spirit, Opportunity, depois a Curiosity e agora a Perseverance, as primeiras sondas, e várias outras, né? As sondas que ficaram orbitando o planeta, que foram várias, essas sondas, elas procuravam por água e procuravam por sinais de água, e no jornal a gente sempre encontrava, foi encontrado água em Marte, foi encontrado água na Lua, foi encontrado água no asteroide XYZ, no planeta W, enfim. Porque a água é a primeira pergunta que se faz quando você quer procurar por vida. Depois, a segunda pergunta que se faz, que é a pergunta que a gente está fazendo agora, é "Where's the carbon?" Onde está o carbono? Com o entendimento, de novo, de que a vida é celular e que as moléculas que fazem as células são moléculas orgânicas feitas de carbono. Portanto, a gente tem que procurar em Marte lugares onde exista esse carbono depositado, que eu possa, então, mandar uma sonda, fazer um experimento e estudar mais a fundo esse carbono, para daí tentar entender, será que é um carbono do tipo grafite, ou será que é um carbono orgânico ligado a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que pode formar outras moléculas mais complexas, como aminoácidos ou açúcares, que poderiam ser base para a vida como a gente conhece. Então, partimos do básico, "Where's the water?" Onde está a água, passamos para onde está o carbono, e agora vamos passar para onde estão as moléculas orgânicas e onde estão os microfósseis de fato. E é assim que a gente procura por vida, e é assim que a gente mais ou menos define vida. Eu parti de uma definição super genérica, vida, sistema químico autossustentado capaz de sofrer a evolução darwiniana, para a vida celular, e agora para a vida que é feita de água, de aminoácidos, de açúcares, de lipídios, que são as diferentes macromoléculas, as diferentes moléculas base, os building blocks da vida como conhecemos.